Mestre, vai dizer que você não se identifica com essa situação. Você cria o vilão, cria história, cria poderes, cria habilidades, cria uma ficha extremamente overpower. E de repente o jogador, aquele que a gente chama de power gamer ou combeiro safado, simplesmente em um turno dele, com 2, 3, 5, 10 ataques, ele arrebenta o seu vilão. Aquela ali dá uma pranchada gigantesca, vai dizer que não. A gente sente que o jogo deu uma quebrada, concorda comigo? Mas a verdade é que esse combate final, ou todos os combates, não são apenas uma guerra de números, e sim uma guerra de objetivos. Eu sou o Massinagaku e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a lidar com esses jogadores power gamers, por assim dizer, ou combeiro safado. Então já se inscreve no canal e vem comigo para mais um vídeo. O erro mais comum que nós cometemos como mestres é achar que o combate acabou quando o HP chegou a 0. Concorda comigo? Para aquele combeiro que gosta de dar 150 a 160 pontos de dano em um único turno, isso é apenas matemática básica. E se eu te disser que existem outras maneiras de você lidar com esse tipo de personagem, com esse tipo de jogador? Aqui, o foco deixa de ser apenas vamos matar aqueles jogadores, vamos matar aquele jogador, e sim impedir ele de realizar alguma ação. Porque assim, se o combate é apenas um plano de fundo para uma tarefa urgente que os jogadores têm que fazer, o dano massivo que esse jogador dá em um único turno é apenas uma peça secundária de uma ação, uma peça secundária de algo que eles têm que realizar. Um exemplo aqui que os jogadores estão a serviço do rei, realizando uma determinada tarefa. Então eles vão avançando na história, certo? Até um ponto em que eles se veem diante de uma ponte de pedra, e essa ponte de pedra então ela parece estar meio velha, meio gasta, certo? Os jogadores então, eles têm que atravessar essa ponte. Só que assim, a hora que eles começam a andar na ponte, a ponte já dá uma tremida, ela começa a desmoronar em alguns pontos. Aqui você pode usar determinadas ações, como rolar um dado, rolar uma tabela, para determinar qual parte da ponte vai desmoronar aos poucos. Só que assim, você quer dificultar ainda mais a tarefa, então você coloca alguns inimigos do outro lado da ponte, talvez isso uma alavanca ou algum gatilho que faça com que determinadas partes dessa ponte elas comecem a desmoronar. Isso faz com que os jogadores comecem a pensar antes de agir. Aqui então você anula o seu combeiro, porque ele vai ter que se aproximar, ele vai ter que pensar nas ações dele, e assim você já põe uma dificuldade muito maior para os jogadores. Um exemplo aqui é no final de Vingadores Ultimato, que a ideia não é simplesmente solar o Thanos, chegar e dar porrada, 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 porrada. O objetivo real é atravessar aquele campo de batalha, aquela loucura que está acontecendo naquele momento, e levar a manopla dele até o furgão quântico. O dano que os heróis causam aos lacaios do Thanos é apenas para abrir caminho, não para encerrar a cena, não para encerrar aquele filme. Então você bola algumas maneiras de fazer com que esse combeiro ele tenha que pensar antes de realizar as ações dele. No RPG de mesa a gente sabe que quem tem mais ações tem mais chance de sucesso, concorda comigo? Se você cria aquele vilão extremamente poderoso e ele está sozinho numa sala com um grupo de 4, 5, 6 jogadores ao qual ele tem que enfrentar, esse vilão então ele vai acabar caindo na desvantagem devido à economia de ações. Por mais que você esteja jogando o D&D da vida, e você coloca algumas ações lendárias, e dependendo das ações, isso pode gastar mais de uma ação lendária dele. Para você desafiar esse combeiro safado, quer dizer, o jogador otimizador de ficha, você precisa sobrecarregar o sistema de análise desse mesmo jogador. Como assim? Ao invés de você simplesmente colocar um chefe de saco de pancada lá no final daquela sala, você coloca múltiplos alvos para ele ter que enfrentar. Um exemplo aqui, o grupo de jogadores então eles encontram uma caverna e avançam por essa caverna a explorando. No final da mesma, eles acabam descobrindo que na verdade essa caverna é um covil de um dragão adulto, seja ele qual for. Só que assim, por mais poderoso que seja esse dragão, ele está sozinho diante de um grupo de aventureiros já meio formado, talvez com níveis suficientes para enfrentar esse dragão. E se ao invés de você colocar esse dragão adulto, você coloca um dragão jovem? Ah, mas ele vai ser mais fraco. Sim, só que você coloca frestas no meio dessa caverna, a qual kobolds que servem esse mesmo dragão atirem flechas de cima dos jogadores. Coloca vantagem para os kobolds, coloca seja o que for, alguns bônus para os mesmos. Assim os jogadores vão ter que pensar, a gente sola o dragão ou a gente acaba com os kobolds que estão nessas mesmas frestas atirando flechas em nós. Um exemplo legal disso aqui é o seguinte, pensa em John Wick. Pensou? Pense nele como o combeiro safado, supremo, letal e preciso. Só que assim, como que os vilões o desafiam? Eles não mandam apenas um lacaio lutar contra o John Wick. Eles mandam vários e vários e vários. Obviamente que ele tem uma soma muito alta de mortes, mas é justamente a quantidade que faz com que ele se canse, que faz com que ele pese a cada momento, putz, as ações dele. Você pode aplicar o mesmo para o seu grupo de RPG. Então você usa múltiplos alvos para fazer com que os jogadores pensem, putz, quem que a gente vai atacar? Como que a gente vai atacar? Entende? Nós sabemos que a ficha de um desses jogadores combeiros é basicamente um monumento à guerra, mas e quando a ideia foge ao combate se torna uma campanha mais diplomática ou mesmo política? Como que esse jogador reage ao que você coloca na sua campanha? Nós como mestres sabemos que não existe o dano crítico ou mesmo o dano massivo em uma disputa moral entre um grupo de jogadores e o rei e um determinado nobre e um determinado vilão. Quando o conflito não pode ser necessariamente resolvido com uma espada, com um machado, com uma lança,
Aí, aquele jogador combeiro tem que pensar nas ações, ele deve pensar em como que ele vai interpretar o personagem dele. Um exemplo aqui, que o grupo de jogadores então encontra um vilão, e na verdade esse vilão então ele é um regente corrupto. Mas esse mesmo vilão mantém a economia da cidade viva e protege um determinado orfanato, ele vai dando dinheiro para esse orfanato continuar existindo, vamos chamar assim. Então o grupo descobre que na verdade esse mesmo regente, então, ele está patrocinando guilda de ladrões, guilda de assassinos, enviando determinados assassinos para eliminar nobres que vão contra ele. Então se o combeiro simplesmente entrar na sala e descer a porrada nesse regente, aí ele vai arrumar um problema, porque ele vai ter, obviamente, todo o reino contra ele, contra o grupo de jogadores. Ele vai ter provavelmente aliados desse mesmo regente que vão caçar esse grupo de jogadores. Há um grande problema em tudo isso, concorda comigo? O desafio que você propõe a esse grupo de jogadores muda. Deixa de ser o vamos massacrar esse inimigo aqui porque a gente pode. E sim, como a gente vai resolver esse problema sem usar a força bruta. Em The Witcher, seja o jogo, seja o livro, nós sabemos que o Geralt, na verdade, ele é uma máquina de matar monstros. Porém, todavia, contudo, a gente sabe que os melhores momentos dentro do jogo, dentro do livro, são aqueles em que ele tem que viver num determinado dilema moral. Ele deve escolher entre o pior entre dois males. Matar um monstro nesse ponto pode simplesmente significar que o Geralt está condenando um determinado vilarejo ao quê? A uma determinada maldição que vai acabar afetando todo mundo, vai afetar a alimentação, vai afetar tudo dentro daquele jogo. O combo do Geraldo nesse ponto não decide qual vida vale mais. Aqui você coloca esses dilemas políticos, morais e faz os jogadores então interpretarem, principalmente aquele combeiro safado. O campo de batalha também deve ser tão perigoso quanto aquele vilão, quanto aquele grupo de inimigos que os jogadores vão enfrentar. Quando você for criar um combate, você não coloca simplesmente uma sala vazia. Você faz com que essa sala então ela seja uma espécie de armadilha para os seus jogadores. Você coloca desafios verticais para os jogadores terem que subir uma determinada escada, chegar ao segundo andar. Você também coloca desafios que reduzam a velocidade dos jogadores. E obviamente você coloca pontos em que os vilões, principalmente eles, consigam se proteger dos ataques dos jogadores. Assim você obriga tanto um grupo de jogadores quanto o combeiro a pesarem as ações deles, seja para se movimentar de uma maneira mais rápida ou apenas para sobreviver àquele determinado turno. Um exemplo aqui, o grupo de jogadores então ele está lutando numa forja ativa. A cada turno que passa então, em determinados pontos um jato de vapor sobe, causando dano a quem está perto ou quem está sob aquela área. O piso de metal ele está tão quente, mas tão quente, que a cada turno que passa os jogadores então eles devem pesar onde eles vão ficar. Ah, se eu ficar aqui eu vou tomar dano, mas se eu ir ali eu não tomo dano. Porém se eu me mover para lá, eu vou me afastar do vilão. Isso é complicado para os jogadores. Assim, se o seu combeiro ou mesmo o grupo de jogadores ficar parado em determinado lugar esperando aquele inimigo chegar, ele vai ficar tomando dano, vai acabar cozinhando, por assim dizer, e obviamente vai acabar morrendo. Um exemplo aqui é a luta entre Anakin e Obi-Wan lá em Mustafar no final da Vingança do Sith. A ideia proposta não é simplesmente uma luta épica de sabres de luz. Os dois então eles têm que pesar onde eles vão ficar. A luta em si, ela não é decidida simplesmente pela luta de sabre de luz, mas sim sobre a movimentação desses rios de lava, e também sobre as plataformas móveis que tem no lugar. No fim, a vitória do Obi-Wan é simplesmente tática. Ele está num terreno mais elevado e o Anakin está num terreno mais baixo. Quando você for criar um mapa ou você for usar um mapa, você coloca situações em que os jogadores eles devam pesar as ações que eles vão usar. Movimento, ataque, sobrevivência, tomar uma poção, ou seja o que for. O otimizador de ficha, ele cria a ficha dele para que ela exploda, vamos chamar assim, em um único combate épico, o chamado Nova Damage. O segredo para você contornar isso é o chamado atrito. Como assim? Se seus jogadores sabem que eles vão lutar uma única vez naquela sessão, uma única vez naquele dia, então eles vão chegar naquele combate e vão gastar tudo que eles têm no mesmo. Então, porém, se eles não sabem quando esse descanso longo virá, eles devem pesar as ações deles, o que é basicamente qualquer jogo de RPG de fantasia. É um equilíbrio de recursos, eles devem pesar, eles devem pensar em cada ação antes de realizá-las. Um exemplo é que o grupo então eles pegam uma determinada missão na guilda de aventureiros. Quando eles adentram essa masmorra, eles descobrem que a masmorra é uma masmorra viva. Como assim? Ela impede que os seus jogadores realizem um descanso longo. Sempre que seus jogadores então eles tentam dormir, eles tentam realizar esse descanso longo, hordas de ratos ou mesmo barulhos perturbadores eclodem por esse lugar, impedindo os mesmos de descansarem. Após uma série de encontros medianos, vamos chamar assim, os jogadores então eles vão ter gastado recursos, poções, habilidades que eles não poderiam gastar no decorrer dessa mesma dungeon. E sim, quando eles chegam ao chefe final, ele vai estar lá sentado no seu trono, olhando e falar, gastaram todos os seus recursos, né? E aí sim eles vão ter que pesar o que eles vão fazer. Em solo leveling, Song Jinwoo, quando ele entra numa instância de sobrevivência, ele não pode simplesmente sair, porque hordas de inimigos caem constantemente sobre ele. Sim, sua força aumenta, ele vai ganhando níveis, porém ele vai gastando mana, ele vai gastando recursos, e a sua estamina vai desgastando pouco a pouco.
Ele não vence simplesmente porque ele é o mais forte desde que começa essa instância, mas sim porque ele é o protagonista dessa série. Brincadeiras à parte, mas sim porque ele sabe exatamente quando poupar energia antes de realizar um grande golpe final. Aqui então, a ideia é que você coloque pequenos combates que vão minando os jogadores, vão desgastando os recursos deles, até o momento que eles vão enfrentar o vilão principal quase sem nada. Quando a gente joga RPG, a gente sabe que nem todo jogador é bom em tudo. Você vai ter um guerreiro que ele pode ter 20 em força, porém ele vai ter um carisma, uma inteligência, uma sabedoria um pouquinho mais baixa. E é nesse ponto que você como mestre ataca. Você obriga esse jogador a realizar testes de atributos que ele tenha um pouco mais baixos. Você não ataca simplesmente a CA. Ah, o jogador tem 35 de CA. Porém, ele tem, sei lá, vamos chutar assim, um carisma 2, 3 talvez. Você cria um teste um pouco mais alto e obriga esse jogador a realizar esses testes de carisma. Você usa criaturas que não causam dano físico em um combate, mas sim, elas podem atacar diretamente atributos, tipo as sombras, que vão diminuindo a cada ataque a força do seu inimigo. Ou mesmo causem confusão mental. Um fantasma, então, durante um combate, ele exige teste de carismas, porque ele não é corpóreo. E isso obriga aquele teu jogador a falar, putz, e agora, o que eu faço? Ou mesmo uma criatura que, quando ela está em um determinado ponto, uma área ao redor dela causa lentidão, obrigando os jogadores a pesarem suas próprias ações. Se aquele combeiro não consegue chegar perto do inimigo, ou mesmo ele não sabe realmente quem é aliado ou mesmo inimigo, o dano que ele causa acaba se tornando um problema para o próprio grupo. O espantalho dos jogos do Batman, ele é um exemplo muito legal disso. O Batman é um mestre em combates, um mestre em esmaga, só que ele não mata inimigo, ele deixa que Deus e o universo definam o que vai acontecer com o inimigo. Mas o gás do medo do espantalho transporta o Batman para um mundo na sua própria mente. Um reino onde seus socos, eles não funcionam contra traumas psicológicos. O herói, então, ele é neutralizado pela sua própria mente, não por uma força física superior. Um vilão inteligente, então, ele observa o grupo de heróis. Se o grupo de heróis, então, eles têm um arqueiro que nunca erra, ele nunca vai enfrentar esse mesmo grupo de heróis em um campo aberto. Ou ele vai contratar alguém, guardas, ou mesmo ele vai acabar usando escudos pesados para dificultar ainda mais a mira desse mesmo arqueiro. Você usa a inteligência tática para criar o anti-combo, vamos chamar assim. O vilão principal, então, ele tem um guarda-costas cuja habilidade dele seja sentinela ou mesmo interrupção. Toda vez que o combeiro, então, ele tenta usar a sua habilidade especial, esse guarda-costas, então, ele se interpõe entre o vilão e o próprio combeiro. Assim, a habilidade, ao invés de ser usada no vilão, é usada nesse guarda-costas. Isso força, então, o grupo de jogadores a ter que remover esse guarda-costas dessa equação de combate, para que assim, esse combeiro, esse batedor, vamos chamar assim, possa realmente agir contra o vilão principal da campanha, ou mesmo o vilão de uma determinada dungeon. Em Naruto, a Katsuki funciona dessa maneira. Cada membro tem uma habilidade que parece quebrada e anula táticas comuns. O Hidan, por exemplo, ele pune o inimigo por causar dano ao mesmo, através de um ritual de sangue que ele faz. Para vencê-lo não basta apenas bater forte, o que o mataria. É preciso inteligência para quebrar esse ritual. Como a gente bem sabe, o combate não é a única forma de você lidar com o jogo. Existem outras formas, você pode pôr dilemas políticos, morais, você pode fazer os jogadores pesarem suas próprias decisões, eles devem pensar em que recursos eles vão usar para chegar num determinado lugar, para resolver um determinado problema. São esses pequenos pontos, são essas pequenas diferenças que fazem as mesas serem épicas e obrigar os jogadores, então, a pensarem, a pesarem cada ação que eles tomem. Não é errado um jogador querer otimizar a ficha, ser aquele combeiro safado que a gente brinca tanto, né? Mas você deve bolar maneiras para fazer com que esse jogador ele pare simplesmente de bater e pense, putz, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer para chegar naquele vilão que está no alto de um penhasco, além de simplesmente escalar? E agora eu quero saber de vocês já usaram táticas para anular, vamos chamar assim, esses combeiros safados, quer dizer, os otimizadores de fichas? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os queridos estejam com vocês. Até mais!